isso transforma vidas. O que eu estou fazendo, eu gosto de pensar isso, o que eu estou fazendo pode transformar vidas. E seguimos aqui, firmes no Entrevista 50 CIOs, um dia super especial, mas um dia repleto de cariocas aqui na nossa entrevista, não é? Muito legal receber pessoas que vieram de longe para deixar um pouquinho aqui das suas histórias e ofertadas a nós, neste modelo, né? Seja no podcast, seja no YouTube, da onde você estiver assistindo esse programa. E eu quero agora introduzir a nossa entrevistada desse momento, e uma particularidade muito bonita. Eu defendia que a Betsy, sem dúvida alguma, era uma ótima carioca, ou seja, uma carioca da gema, e eu fui aprender através dessa grande oportunidade do Entrevista 50 CIOs, que eu estou falando com uma interiorana do estado de São Paulo, bem pertinho aqui de Campinas. Betsy Ferreira, um prazer poder te receber aqui no estúdio da NET Globe, um prazer estar com você e poder falar um pouquinho da sua história. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Também para mim é uma oportunidade única de contar um pouquinho da minha história, desse projeto lindo. Obrigada por estar aqui. Muito legal. Olha, Betsy, eu queria começar, né, no nosso programa falando um pouquinho da sua história, né? Eu até introduzi aqui dizendo, né, ou seja, você nasceu em Itu, né, mas viveu toda a sua vida no Rio e desenvolveu a carreira, mas queria conhecer em detalhes um pouquinho dessa sua história, começando lá na infância, Betsy. Bom, eu sou filha de militar, né? Então, apesar desse meu sotaque carioca, as pessoas olham para mim, eu sou a carioca, pessoa, adoro praia, sou morena de pele, estou sempre na praia, sotaque, né, puxando para o S. Mas a verdade é que meu pai, sendo militar, assim que ele casou, foi transferido para Itu e eu nasci lá. Com 9 meses, mais ou menos, a gente saiu, veio para o Rio de volta, né? E de lá a gente não saiu mais. Então eu praticamente fui adotado pela cidade. Que legal. Ô Betsy, e olhando um pouquinho dessa infância no Rio, eu vejo que você tem uma ligação muito forte com a família, muito forte com a história do seu pai, ou seja, a sua infância está muito ligada também a essas grandes referências que você tem. Conta um pouquinho para nós. Bom, Renato, família para mim é uma coisa muito importante, né? O meu pai e minha mãe conviveram com a gente no mesmo cômodo por muitos anos. E eu lembro, assim, nessa época, ele, além do trabalho, depois que ele chegava, ele ia para a faculdade, a minha avó ficava ali com a gente, e a minha mãe também aproveitou para fazer pedagogia nessa época, e ele voltava e continuava estudando, porque ele queria ser professor no colégio militar e conseguiu concluir a faculdade, estudava até de madrugada para o concurso do colégio militar, passou, e isso fez com que a gente se fixasse no Rio de Janeiro e isso trouxe uma estabilidade para mim muito grande, além do convívio, né, com os meus avós, com meus tios. Para mim era uma delícia, talvez para eles tenha sido um sacrifício muito grande, mas é muito gostoso. A minha avó era também minha madrinha, então assim, eu via uma harmonia muito grande nesse convívio todo também, e isso me trouxe uma ideia de família muito especial. Betsy, e aí a leitura fica muito presente na sua vida, você começa a se interessar não só para a leitura, mas também por escrever, ou seja, esse grande exemplo do seu pai, né, de depois de formado, já militar, né, uma carreira e se desafiando em continuar estudando, eu acho que é um grande ingrediente para tudo isso, né? E como que foi esse gosto da leitura, o gosto por escrever, organizar bem as ideias? Então, eu aprendi a ler no gibi, né? E a gente sempre foi muito incentivada a ler, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai, né? O exemplo, né? Uma hora livre, eles estavam lendo, eles liam histórias para gente. Eu lia histórias para minha irmã, eu aprendi a ler antes dela, ela pequenininha, mas a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a gente gostava muito de ler, de escrever, e sempre gostei muito de aprender. Então,
seja lendo, seja resolvendo problemas. Eu tive também bons professores, e sabe, Renata, eu acho que isso, não só falando dos meus pais, mas na escola. Tanto é que, apesar de ter toda uma vida voltada para leitura, escrita, os meus professores de matemática, de geometria, foram verdadeiros, sabe, ídolos para mim. Então, acho que meu gosto pela lógica, pela matemática, veio daí. Eu lembro muito bem do meu professor de geometria fazendo um círculo no quadro sem titubear, mais perfeito do que a professora de desenho que pegava um compasso, né? Eu usava esquadro também, aqueles de madeira, não sei se você viveu isso. Sim. Nas aulas de desenho. Mas esse professor, nossa, ele era tudo mão livre, triângulos perfeitos, duas retas cortadas por uma transversal. Eu me lembro das aulas dele como se fosse hoje. E aquilo encantava, né? Nossa, e ele fazia a gente provar teoremas. Então, assim, resolver problemas. Me deu as primeiras noções de lógica, que eu acho que é algo muito importante para quem está em TI, né? Se pegando exatamente nessa etapa da sua vida, quando a gente já começa a falar, né, de trabalho, a gente começa a se preocupar com a autonomia. E como que foi o início da sua vida relacionando-se ao trabalho? Você tem lembranças, ainda jovem, né, iniciando, antes ainda de chegar na carreira de tecnologia? Eu sempre quis minha independência, sempre pensei nisso desde muito cedo, né? Então, eu ficava imaginando, gente, eu vou viver de escrever livro, eu gosto tanto de escrever, e eu gosto, né, também da matemática, da geometria. O que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou me virar? O que eu posso fazer, né? São tantas opções, eu vou ser vítima das minhas escolhas, como é que é isso? E aí, anos 80, isso, muito tempo atrás, né, a profissão em TI era algo ainda muito novo. E eu tinha uma amiga, até hoje é ainda minha amiga, estudava comigo e ela falou, eu vou fazer informática. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? Será que eu vou gostar disso? Não tinha um Google para a gente procurar, onde que eu vou saber, né? Como é que meus pais não... Enfim, que eram minha referência, que eu podia perguntar ali, não. Vamos pesquisar, vamos conversar com os professores, vamos entender. E aí, era aquela época daqueles computadorzinhos, os TKs da vida, TK 2000. Meus professores me deram uma boa noção do que alguém em TI, o que a pessoa faria. Apesar de que eu acho que a sociedade não tinha nem ideia do que alguém na profissão de TI ainda poderia vir a fazer, né? Era uma coisa inovadora, né? Era uma aposta. Era uma aposta. E eu acho que foi o que eu fiz, né? E aí aprendi a programar Basic, peguei um computadorzinho desse, vamos lá, vamos ver o que é isso. Bom, eu estou escrevendo, né? Eu estou escrevendo um programa. E tem uma lógica ali, como é que eu faço as coisas funcionarem? Enfim, eu sei que eu comecei a gostar e resolvi que eu ia prestar vestibular para o ITA. Aí comecei a estudar muito, fiz aquelas turmas loucas preparatórias que você faz todos os concursos do mundo, o próprio colégio te matricula. Mas quando chegou mesmo na hora de fazer o vestibular, eu já tinha passado no Rio para todas as faculdades que eu queria. E o meu pai, olha, você vai mesmo fazer o concurso para o ITA? Tu vai ficar longe? Tem certeza, minha filha? Você não quer? Você está na UERJ, aqui do lado. Eu falei, tá bom, então vamos continuar no Rio de Janeiro? UERJ é uma boa faculdade? Vamos lá. Na época o curso se chamava Bacharelado em Matemática, Modalidade Informática. Mas foi assim que eu entrei nessa coisa da TI, né? E já comecei engrenando num estágio, no primeiro período. Eu estou estudando, mas eu já estou trabalhando com aquilo que para o qual eu estou estudando. E foi ótimo para eu ter certeza que eu estava no caminho certo. E quando foi aquele momento que o estágio superou e que você viu que você tinha uma boa oportunidade na vida, né, de fazer algo que você gosta muito,
mas já numa pegada de desenvolvimento de carreira. Como que foi esse momento, né, amadurecer no estágio e depois já começar uma vida executiva? Olha, foi difícil no início, porque realmente conciliar a faculdade, ainda mais uma faculdade que exige muito tempo de estudo, né, com um trabalho, foi um período bem sacrificante, mas foi muito bacana, porque eu tive contato, eu estagiava na Medidata na época, que era uma empresa que se beneficiou muito daquela época de reserva de mercado, né? Construía computadores, mini computadores, e era como se fosse a startup de hoje. E eu falo isso porque eles formavam as pessoas muito cedo, eles buscavam nas universidades, né, identificar talentos e pessoas que tivessem interesse de começar a trabalhar e contratavam. Então, no fim de 6 meses, eu já estava contratada e fazia de tudo lá. Fazia backup, aprendi a programar, testava os computadores que eles estavam fazendo. Enfim, foi um aprendizado muito grande. De novo, tive excelentes professores, pessoas com quem eu convivo até hoje, são meus amigos até hoje. E então, minha carreira lá, eu fiquei 6 anos na Medidata, já com a certeza de que eu queria seguir nesse caminho, né? E assim que eu me formei, eu fui contratada na Ipiranga, já como analista, já tinha uma boa experiência, fiquei lá numa carreira de 29 anos, também conheci pessoas incríveis, é uma empresa muito inovadora, com um grupo dentro de uma empresa, né, com multinegócios. Então foram anos de muito, muito aprendizado. Depois de um tempo na Ipiranga, a gente tinha um desafio, todo ano tinha um desafio novo, né? Mas em especial a gente estava com o desafio de colocar um produto pioneiro no país, assim, uma versão web de um software complexo. E passamos por muitas dificuldades, eu fiz de tudo para a gente superar isso, trabalhava com um time, acabei tendo uma liderança técnica nesse time. E o meu gestor, na época, apostou muito em mim, viu aquele trabalho, reconheceu nesse trabalho um skill para gerir pessoas e levar pessoas, né, a se superarem. Foi o Guilherme Cruz. E então me descobri aí nesse caminho da gestão e sigo nele. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Betsy, é muito gostoso falar de histórias, falar de trajetórias, ainda mais uma história tão bonita como a sua, né, com quase 40 anos de experiência, né, nesse tema que nós estamos falando, mas nós sabemos que a nossa carreira ela tem momentos de escolhas, né? Você colocou para nós aqui escolhas que você teve que fazer, né? Eu acho que está aí o grande brilho, é não nos deixar acomodar naquilo que é, né, nosso porto seguro. E isso aconteceu com você, Betsy? Como que você tem encarado esse tema? Com certeza aconteceu, Renato. Assim, eu acho que a primeira guinada foi essa que a gente acabou de falar, de, né, sair de uma carreira técnica para uma carreira em gestão. E agora, né, depois de anos dentro de uma mesma empresa, eu abarquei aí um desafio novo, que é estar olhando para o mundo da educação. Eu já estou aí há 1 ano e meio no Senac, foi um desafio para mim também, né? É o Sistema S, é um sistema diferente, né, de uma empresa como a que eu trabalhava. E eu acho que assim, essa jornada de 1 ano e meio aí no Senac está sendo maravilhosa, como um desafio novo, né, com um propósito nobre. Estou muito satisfeita de ainda estar podendo contribuir, né, para a sociedade, porque isso transforma vidas. O que eu estou fazendo, eu gosto de pensar isso, o que eu estou fazendo pode transformar vidas. Betsy, chegou o momento
de nós deixarmos uma mensagem. Sejam para aquelas pessoas que já estão na área de tecnologia, sejam as pessoas que estão prospectando entrar na tecnologia ou aqueles que estão assistindo e que não sabem nada de tecnologia, mas gostaram desse nosso bate-papo. Vamos deixar uma mensagem para essas pessoas? Não tenham medo de errar, não se imponham limites, não achem que é tarde ou que não vão conseguir. Eu sempre falei muito isso para os meus filhos também, porque eu ouvi muito isso. E é fato, quando a gente se dedica, quando a gente tem disciplina, as coisas acontecem, né? Então, o medo de errar, ele constrói coragem, né? O erro faz você crescer. Então, não errem por falta de disciplina ou por falta de dedicação. Aprendam com o seu erro e sigam em frente, porque o que importa é a jornada e a gente tem que ser feliz na jornada, não é isso, Renato? Que linda mensagem. Então encerramos esse grande bate-papo com essa história inspiradora da Betsy Ferreira e quero agradecer muito pela sua generosidade de compartilhar a sua história juntamente conosco. Muito obrigado, Betsy. Obrigada a você.